Lucas Pavanato calou a boca de militante femimi ao vivo em podcast. Isso porque ela estava acusando ele de promover a eleição de Pablo Marçal, e ela chama o Pablo Marçal de ladrão de velhinhas, e também do Ricardo Nunes, ela chama ele de agressor de mulheres. E Lucas Pavanato sai muito bem da resposta, vocês vão ver isso aqui. Eu peço, claro, deixa o like, compartilha muito. Vamos assistir esse vídeo maravilhoso do podcast Redcast, que também é um canal maravilhoso. Dá só uma olhada. Ela acusou o Bolsonaro de genocídio, mas o próprio Ministério da Saúde do governo Lula informou que na pandemia o Bolsonaro fez tudo que estava ao alcance dele, ou seja, ele não prevaricou, e ele não foi o criador do Covid, obviamente, então ele não é genocida, ela mentiu aqui, e ela ignora as mortes, por exemplo, na União Soviética, que foram cerca de 20 milhões de mortes, só no Holodomor da Ucrânia, você teve 14 milhões de mortes, 65 milhões de mortes na China, 2 milhões de mortes no Camboja, 1/3 da população, e tudo isso ela ignora. Ela ignora esses genocídios e daí fala que o Bolsonaro é genocida, sendo que o próprio Ministério da Saúde do governo Lula, que é a oposição, falou que o Bolsonaro não prevaricou. E como pergunta, eu gostaria de deixar, ela defende aqui uma ficção jurídica, que é o mandato coletivo. Ela diz, eu estou aqui no coletivo, etc. Eu quero saber se no mandato dela, caso ela seja eleita, Deus nos livre, tomara que não, mas caso ela seja eleita, eu quero saber quem vai mandar no seu mandato. Seu assessor, que você chama de co-vereador, ou você? Tá bem. Tudo isso, Holomodor, China... Dá uma olhada, cara. Parece que eles usam skin, né? Vocês já jogaram o jogo? Aí no jogo você tem que comprar a skin, né? A pele e tal. A roupa, né, do personagem. Todos eles usam a mesma skin, né? É impressionante. Parece um personagem, né? etc., não é defendido pelos trotskistas, tá bom, gente? Inclusive, nós somos aqueles dentro da esquerda que criticam tudo isso. Inclusive, nós somos aqueles dentro da esquerda, PSTU, que diz que China não é socialista nem nada. Agora, você sabe quem gosta da China? É um cara que você gosta muito, que é o Elon Musk, que está fazendo vários negócios com a China nesse momento. Não sei de onde você tirou essa informação aí sobre o Ministério da Saúde do governo Lula, se vocês puderem achar para colocar aqui no telão, acho que seria importante. Sobre as eleições, a gente do PSTU defende que se a pessoa for eleita, ela receba um salário de um professor, de uma professora ou equivalente a um operário especializado. Ou seja, que o salário da pessoa eleita não fique com ela, porque nós entendemos que a representação que a gente vai ter na Câmara dos Vereadores, etc., é uma representação coletiva. Então, eu não falaria em nome meu, da minha individualidade mande, eu falaria em nome do meu partido. Então, quem definiria as coisas todas, quem decidiria as pautas, os temas, o dia a dia do meu mandato seria o meu partido. Eu acho que esse é o modo que faz sentido, porque a política não é individual, a política é coletiva, do nosso ponto de vista. Para defender os interesses de classe e da classe trabalhadora, nós precisamos estar o tempo inteiro debatendo com a classe trabalhadora. Engraçado que eles têm esse discursinho, né? É coletiva, né? A política tem que ser coletiva. Mas na hora que a gente, que no caso, os conservadores aprovam alguma coisa, eles fazem o quê? Quebradeira. Eles não aceitam o resultado, quer fazer a arruaça. Qual que é essa política coletiva que eles tanto citam, que eu não vi até hoje, na parte deles, no caso? Então eu falo não por mim, eu falo pelos ideais do meu partido. Deu 1 minuto e meio. Então tá. Pode avisar. Pode ir. 1 minuto. Bom, a Mandy aqui, ela falou, não, esses regimes genocidas não foram comunistas, né? Então, quero que ela me cite onde funcionou o comunismo no mundo. Nunca funcionou. Não existe nenhuma experiência de sucesso porque simplesmente é impossível. Ela quer que vocês acreditem que uma ideologia que nunca funcionou, um dia vai funcionar. A gente tem que continuar acreditando na mentira e na utopia. Assim como ela está mentindo aqui sobre o mandato coletivo. O mandato, ele não é coletivo. O mandato pertence a uma pessoa. Então, apesar dela ter assessores que ela vai chamar ali, ela usa como estratégia eleitoral de chamar de co-vereadores, na prática eles são apenas assessores. E quem vai mandar, quem vai determinar é ela. Então, assim... Que tonta, né? Ela chega e fala assim, eu não respondo por mim, eu respondo pelo meu partido, ou seja... O que essa mulher quer fazer aí? Ela não tem domínio próprio sobre os pensamentos dela, ela não tem a própria opinião, ela vai pela opinião do partido. É por isso que é tonta e tá acreditando aí na utopia, como bem disse nosso querido Pavanato. Agora a esquerda inventou o transvereador, né?
É o cara que não é vereador, mas se identifica como vereador. E daí a gente tem que aceitar como se isso fosse verdade. Mas para deixar claro aqui para quem está assistindo, é apenas uma estratégia eleitoral, assim como a estratégia eleitoral dela é negar os genocídios, ou pelo menos falar que, que a ideologia dela não tem nada a ver com isso, sendo que no começo da Revolução na União Soviética o Trotsky estava junto de todo mundo, defendia as mesmas ideias, ele só não estava no poder porque ele perdeu politicamente. Ou seja, ele teria feito a mesma coisa que os outros fizeram. Um minuto. Perfeito. Deixa eu só apontar. Esse foi, então, a primeira pergunta do Pavanato. Sua vez. 1 minuto para a pergunta. Tá. Pavanato, queria saber quem que você vai apoiar nessas eleições municipais. Se você vai apoiar o ladrãozinho de idoso, que é o Pablo Marçal, ou se você vai apoiar o bolsonarista que bate em mulher do Centrão, que está junto com o governo Lula, que é o Nunes. 2 minutos para a resposta do Pavanato. Bom, primeiro é bom deixar claro aqui que ela chama os outros aí de ladrão, de agressor e tal, mas eu não vi ela em nenhum momento repudiando o Datena, que foi um agressor, e não vi em nenhum momento ela repudiando o Lula. Ela até votou no Lula, e o Lula é um cara que foi condenado por corrupção. Em relação às eleições municipais, a coligação do PL hoje, ela está com o Ricardo Nunes, mas eu não estou me posicionando em relação a quem nós devemos votar. Eu tenho preferido nessa eleição me posicionar em quem as pessoas não devem votar. O eleitorado de direita está dividido entre... Tá vendo como é esperto? Ele é esperto. É igual esse canal aqui, o canal Direita no Brasil. Eu aqui, eu foco em quem a gente não deve votar, né? Que é, no caso, o Boulos. E eu falo para vocês, tem muita diferença com o Marçal, mas se o Marçal for no segundo turno com Boulos, eu apoio o Marçal, tá? Então, a gente aqui não pode ser... Na esquerda aqui passa longe, tá? Então, o que a gente apoia é não ao Boulos, tá? Não ao Boulos. De 2 candidatos, que é o Paulo Marçal e o Ricardo Nunes. Então, eu tenho sempre alertado sobre quem as pessoas não devem votar e torço para que a direita vá para o segundo turno, se possíveis 2 candidatos de direita, senão quem estiver contra a esquerda no segundo turno terá meu apoio. Quem são os candidatos votáveis? Votável, você tem o Ricardo Nunes, você tem o Pablo Marçal, você tem a Marina Helena, e invotáveis, você tem o Guilherme Boulos, ele é invotável, porque ele é um comunista, invasor de propriedades, um cara que não tem respeito antes de eleito, depois de eleito vai ter menos ainda. Você tem o Datena, que você não deve votar porque ele é um agressor, e também tentou ser vice do Boulos, ou seja, defende as mesmas coisas. Exatamente. Tem um quadro do Che Guevara na sala. Você também não deve votar na Tabata Amaral porque ela é um Boulos de saia. Ela, apesar de ter um discurso moderado, ela defende coisas extremas, políticas inclusive inspiradas na ditadura chinesa, e a gente não pode aceitar esse tipo de gente. Ok. É isso. É isso, eu não vou deixar nem ela terminar de falar, porque realmente ele refutou aqui. Ele refutou, né? Se vocês quiserem assistir o vídeo todo, tá lá no Redcast, né? Maravilhoso esse canal aí. E eu trago aqui canais para vocês, vídeos como este aqui pra gente reagir juntos. Vocês gostaram desse vídeo? Deixa o like, por favor, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, compartilhando aí nos seus grupos. E a gente se vê aqui sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Tem lives aqui todos os dias, tá? Meio-dia e 7 da noite. Eu te espero aqui no canal Direita no Brasil. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam. Continuam lutando pelo nosso Brasil. Coloque sua opinião aí sobre a resposta do Pavanato, se ele tá certo ou errado.